do amor e da bondade do Senhor em trazer perdão sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Queria que você pudesse pensar comigo hoje sobre apto, porém desqualificado. Aptidão é aquilo que nós podemos ter, que é a capacidade de executar algo, a capacidade de exercer algo, a capacidade de colocar em prática, de fazer, estar apto para executar, para exercer, para fazer algumas coisas. Eu lembro que há muito tempo atrás, nós passamos por um processo de aptidão, ou até mesmo quando você vai ser admitido, admitida em algum trabalho, em alguma área, em algum processo seletivo, passamos por um teste de aptidão, para saber se há condições físicas, emocionais, intelectual, de executar aquela função. Só que no reino de Deus, querido, muitas vezes podemos estar aptos, porém desqualificados. O Senhor Jesus, Ele buscou entre os homens da sua época, homens que estivessem aptos a servir, homens que estivessem aptos a trabalhar para a obra do Senhor, homens que pudessem dar início a esse projeto, a esse propósito chamado igreja, construir um relacionamento de pessoas com Deus Todo-Poderoso. Ele encontrou vários homens aptos, a começar por 12 homens que ele escolheu, que ele chamou, que ele comissionou, convocou para que eles pudessem fazer esse trabalho. Daqueles 12 geraram mais 70, daqueles 70 gerou-se 120, e assim sucessivamente até o decorrer e o início da igreja. Muitas pessoas que chegavam até Jesus, muitas pessoas que foram até Ele, uma multidão de pessoas que incorria à direção de Cristo, muitos aptos em condição física, emocional, intelectual, pessoas dotadas, pessoas talentosas, pessoas que desejavam viver o melhor daquilo que Deus havia mandado para nós, que era andar com Jesus, servir com Jesus. E isso aconteceu também após a ascensão do nosso Senhor aos céus. Mas entre esses aptos, porém desqualificados, tem o que salta aos olhos, tem o que chama a atenção de forma exponencial. Esse apto era o apóstolo Pedro. Até então Simeão, um bom pescador, alguém que tinha qualidades extraordinárias para serviço. Ele era um homem de muitas convicções, um homem de uma personalidade incrível. E o Senhor conseguiu identificar em Pedro, em Simeão, nos demais que trabalhavam com ele naquela cooperativa, a qualidade necessária, aptidões necessárias para servir. Porém, Pedro estava apto, porém desqualificado. Você pode repetir isso comigo? Apto, está fraco, pessoal. Apto, porém desqualificado. Podemos muitas vezes estar aptos, mas não estarmos preparados para viver o melhor de Deus. Eu lembro que após entrar no exército, alguns anos, passamos cerca de 6 meses, ou mais ou menos isso, para que a gente pudesse pegar um armamento de fogo e pudéssemos dar um primeiro disparo num paiol não, num estande de tiro. Não podíamos empunhar aquela arma fora daquele estande. Só que naquela minha mente infantil, quando entrei no exército, eu vou pegar, eu vou dar tiro, né? Que a gente não faz chama nem disparo, vai dar tiro. Porque havia aptidão, ou seja, a minha juventude, a minha força, o intelecto, o corpo, a mente, as coisas estavam, mas não estava desqualificado para manusear uma arma de tão grande poder.
Um exemplo, um FAL 762 consegue derrubar 12 homens em fila com um único disparo. A mesma coisa ou semelhante, uma forma muito mais extraordinária, é o serviço de Deus, é o serviço para Deus, é o fazer as coisas para a obra do Senhor. Muitos de nós, assim como o apóstolo Pedro, nos encontramos no estado de aptidão, em condição de servir, porém precisamos nos qualificar, para que esse serviço não seja danoso a nós e às pessoas que estão ao nosso redor. Havia alguns detalhes há alguns detalhes no fuzil. Hoje já existe para FAL, outros tipos de armamento, mas especificamente o armamento que usava na época em que eu servi era um fuzil 762. E existem tantas características naquele armamento de alta periculosidade, que pode trazer risco. Não é só a vida das pessoas que estão ao redor do soldado, mas traz risco à própria vida dele e das pessoas que servem ao seu lado. Lembre-se comigo, apto, porém desqualificados. Interessante que o Senhor sabia que aqueles homens, inclusive o apóstolo Pedro, era alguém que estava apto, porém ele precisava qualificar-se, para que ele pudesse servir, para que ele pudesse ser usado e usar as armas espirituais que o Senhor havia de dar para ele fazer e cumprir a missão que o Senhor o chamou. Muitos de nós, irmãos, estamos sendo chamados por Deus para servir, para amar, para ser usados, como a irmã cantou, até que o Senhor venha. Eu vou rasgar a minha vida diante do altar, mas precisamos não estar apenas aptos, precisamos ser qualificados pelo poder do Espírito Santo. Sem Ele, a missão falha. Sem Ele, por mais apto que nós estejamos, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais qualidades que nós tenhamos, não vai dar certo. Porque a obra do Senhor, ela só pode ser executada com a qualificação, com a capacitação do Santo Espírito de Deus. O apóstolo Pedro levou 3 anos para descobrir isso. Andou com Jesus 3 anos, acompanhando Ele, andando com Ele, para que Ele pudesse ser despertado a isso. E no último ano de serviço, Jesus já estava convicto dele que eles já haviam sido trabalhados, treinados, e que eles agora receberiam qualificação, porque as aptidões necessárias para servir já havia sido desenvolvida sobre a vida deles. E eu acho interessante que no último ano, abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do verso 31 a 35. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26. A partir do verso de número 31. Nós vamos ler do 31 ao 35. A vida de Pedro, irmão, como é chamado o pai da igreja. O chamado de Pedro, o relacionamento de Pedro com o Senhor foi algo tão extraordinário, tão intenso, que acontece algo extraordinário aqui. O que é esse algo extraordinário que acontece, pastor? Existem os evangelhos sinóticos, ou seja, fatos que ocorreram, que São Mateus fala sobre isso, São Marcos fala sobre isso, São Lucas fala sobre isso, mas São João não comenta sobre ele. Porém, a vida de Pedro e esse fato da história, do relacionamento de Pedro com Jesus, ele é narrado nos 4 evangelhos, de tamanha importância que isso tem. Então, Mateus capítulo 26, a partir do verso 31, a palavra do Senhor vai dizer: então Jesus lhes revelou: ainda esta noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas.
Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe respondeu: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Repita comigo agora: todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Mas a temática dessa passagem e das coisas que virão a seguir estão voltadas para Pedro. Pedro é alguém, irmão, que tem aptidão, mas está desqualificado. Pedro é alguém que consegue impulsionar pessoas. Pedro é alguém que consegue ter reações positivas, afirmativas, mas ainda está desqualificado. E esse impulso de Pedro faz com que os demais ao redor dele reajam em conformidade com uma voz de comando. Eu compartilhei esses dias num grupo de pastores do distrito algo que eu ouvi: quem tem unção, tem unção. Não precisa de função. Quem tem, tem, irmão. Pedro era alguém que realmente tinha, mas precisava de unção. Pedro não precisou ser comissionado pai dos apóstolos. Com o decorrer do tempo, ele tornou-se o líder dos apóstolos, abaixo de Cristo. E essa liderança de Pedro, que até então era uma liderança apta, porém desqualificada. Repita comigo: sem o Espírito Santo, a obra falha. Exatamente agora, Pedro faz essa declaração insana, impensada, de amor, fidelidade e morte. Uma aliança completa. Eu quero abrir uma aspas, eu acredito que é necessário. Estava servindo com os meninos da junta esses dias, e de repente um deles trouxe um copo de água para mim. Eu quase não pego o copo de água. E eles ficaram, os 3, eles estão rindo. Ficaram os 3 olhando para mim, sem entender, porque eu não queria pegar o copo de água. Eu disse: irmão, o último que botou a cadeira para eu sentar quase me mata. Você tem certeza que quer me dar um copo de água? Porque Pedro era uma daquelas pessoas que levava água para Jesus, mas ele não tinha noção das coisas que viriam após. Diga assim comigo: a quem muito é dado, muito é cobrado. O momento da mesa, o momento da comunhão, o momento dos bons momentos, ele é extraordinário, irmão. Mas a grande temática dos relacionamentos, inclusive do nosso relacionamento com Deus, está pautada, não é nos bons momentos, está pautada nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tensão. É onde nós iremos revelar o nosso caráter em Cristo. O nosso caráter em Cristo, a nossa identidade com Cristo, ela não é revelada nos momentos bons, é revelada nos momentos desafiadores, nos momentos difíceis. Até então, todos afirmaram, junto com Pedro: jamais te abandonaremos. Agora eu quero que você entre comigo em algumas complexidades. Mateus
capítulo de número 26, de 69 a 75. Passadas-se algumas horas, quase que 24 horas, Jesus agora, Mateus capítulo de número 26, nós vamos ler do verso 69 a 75. Agora, após essas horas que passaram, alguns momentos cruciais do relacionamento de Pedro e dos apóstolos com Cristo é colocado à prova. Toda aquela declaração de amor, todas aquelas palavras, todas aquelas falácias é colocada diante do Deus, dos anjos e dos demônios e do inferno. Está ali tudo que precisava para se cumprir um propósito de Deus. E naquele exato momento, Jesus já havia sido preso indevidamente. Naquele exato momento, Jesus estava sofrendo um interrogatório e espancamento indevido. E naquele exato momento, todos eles haviam fugido. Todos haviam abandonado, todos haviam corrido, todos haviam esquecido aquela promessa que eles fizeram. Todos. Mas Pedro não. Pedro estava tentando cumprir uma promessa que humanamente ele não conseguiria. Eu quero abrir uma aspas aqui que não está no esboço, só como um insight. A Bíblia comenta, irmão, não faça voto de tolo. Diga à pessoa que está perto de você, nunca faça um voto de tolo. A passagem que trata sobre isso diz: antes que você faça uma promessa diante de Deus, lembre-se, Deus está no céu e você está na terra. Porque pior do que não fazer algo para Deus é prometer que vai fazer e não fazer. Jesus, nessa conversa que a gente relatou um tempo atrás, do verso 31 a 35, ele não pediu que Pedro jurasse alguma coisa, sim ou não? Ele não pediu que os apóstolos jurassem nada. Ele revelou a eles qual caminho iria seguir. Eles que fizeram promessas para Pedro, para Jesus. E Pedro foi o primeiro deles. Só que agora, Jesus está preso. É um choque de realidade para eles. Toda a expectativa de Pedro, de Judas, de João, de Filipe, deles todos, foi frustrado. Uma das coisas mais difíceis no relacionamento nosso com Deus e com o próximo é ter expectativas frustradas. Você já passou por decepções, sim ou não? Sim. Você já passou por frustrações, sim ou não? Você criar uma expectativa enorme, porque essa era a expectativa deles, eu já falei sobre isso, que eles iriam governar Israel, que Jesus seria como Davi, que ele iria ser empossado rei. A ponto da mãe Tiago chegar para ele e dizer: olha, permita que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda, né, no congresso. Só que as expectativas de Jesus eram totalmente diferentes da expectativa deles, porque a expectativa deles era meramente humana e carnal. A expectativa de Jesus era algo sobrenatural. Agora diz a palavra, verso 69, Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, do pátio, quando uma criada aproximou-se dele e afirmou: tu também estavas com o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, dizendo: não sei do que você está falando. Escute, verso de número 71. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, ao qual denunciou:
a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: eu não conheço esse indivíduo. Verso 73. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com certeza és igualmente um deles. Quando ordenou-lhe: com toda certeza é igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: eu não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. O galo é uma linguagem bíblica para falar de um soldado romano que era um sentinela. A cada vigília da noite, a cada 3 horas, trocava-se o quarto de hora. Quarto de hora é uma linguagem nossa, né, militar. Trocava-se os soldados das vigílias, os sentinelas eram trocados. E para isso ali havia um corneteiro, que era chamado do galo cantar. Ele tocava ali, e os soldados que estavam descansando iam render os outros soldados. Exatamente como Jesus disse. Quando esse soldado, ele toca ali a corneta, ou a trombeta que seja, os soldados vão fazer ali um revezamento. Em meio àquele revezamento que os soldados estão ali para fazer, Pedro lembra primeiramente, irmão, que a nossa palavra, ela é falha, mas a palavra de Deus é infalível. Pedro lembra exatamente que aquilo que ele falou para Deus não deu certo, mas aquilo que Deus falou para ele se cumpriu. E o que é que acontece com Pedro agora, irmão? Verso 75. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, ele chorou amarga. Diga assim comigo: graças a Deus que Pedro chorou amargamente. Primeira coisa que eu quero que você pense, agora eu estou entrando na mensagem: a experiência de vida não substitui a unção de Deus. Você pode ter 100 anos de vida, se você não estiver, ou se você nunca teve uma experiência real de transformação com Deus, a sua experiência de vida para a obra de Deus não serve para nada. Eu estava com uma pessoa alguns meses atrás, e essa irmã disse assim para mim: tal, pastor, eu cuidando dessa pessoa. E ela disse assim para mim: pastor, é porque eu tenho idade de ser sua mãe. Eu sei que eu sou novo, né, irmão? Estou bonito. Vocês gostam quando eu digo que eu estou novinho, né? Eu estou primeira. Só que eu olhei para aquela irmã e eu digo: eu não vi idade naquela pessoa para ser minha mãe. Eu disse: minha mãe, irmão? Isso é, pastor, porque aí ela fez a conta. Hoje em dia, né? Deu 12 anos. Apelou, né, não, irmão? Podia ter metido, me gestacionado com 12 anos, apelou. Nem nas antigas. Eu sei que o pessoal antigamente no interior tem menino cedo, né? Mas o que é que eu quero trazer à tona aqui?
Muitas vezes, irmãos, a gente imagina que as nossas aptidões podem substituir a unção, não substitui. Muitas vezes nós imaginamos que as nossas capacidades, as nossas qualificações substituem a revelação do Espírito Santo, não substitui. Houve um momento em Israel que os anciões não conseguiam trazer luz para o povo, e aí Deus levantou Samuel. Jesus era alguém que estava entrando agora para tratar a alma, o caráter, a personalidade, a identidade daqueles homens que estavam aptos para o serviço, porém desqualificados. Guarde isso no seu coração. Havia aptidão, mas não havia qualificação. O que é, pastor, então, que desqualificava Pedro de ser um apóstolo? Eu gosto de orar e ler a palavra e viver a palavra, porque eu entendo, querido, que nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tínhamos qualidade alguma para estar no púlpito, para estar pregando, para estar fazendo a obra de Deus, mas Deus viu em nós a aptidão, acreditou em nós e nos chamou para o serviço. Enquanto nós andamos com Ele, servimos a Ele, Ele vai nos qualificando, Ele vai nos capacitando. Tem um jargão crentez que diz: Deus não escolheu os qualificados, ou Deus não escolheu os capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele escolheu. A Bíblia vai dizer que Ele pegou as coisas doidas, as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Talvez Pedro nem sabia, mas havia algumas coisas na vida de Pedro que precisava de um toque, que precisava de uma cura, que precisava de uma transformação. E uma delas que nos chama a atenção para compartilhar Pedro tinha uma demasiada autoconfiança e falta de humildade. Na obra de Deus, irmão, não se trabalha sem humildade. A palavra de Deus vai dizer: Deus resiste aos soberbos. Não é que era errado, Pedro nem entendia, talvez, eu quis imaginar dessa forma. O versículo de número 33, Mateus capítulo 26, verso 33, assim: respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Você já observou que pessoas que têm facilidades de fazer juramento têm facilidade de quebrá-los? Eu faço, eu posso, eu sou. Deus faz, Deus pode e Deus é. As nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Nós que estamos aptos a servir, ouça a voz de Deus nessa noite. Não sei se está transmitido, se está transmitido, você que está em casa também. Se você se acha apta e apto ao serviço de Deus nessa noite, diga ao Senhor: Pai, eu quero estar qualificada, eu quero me achar qualificado diante do Senhor. Porque a aptidão, todo ser humano tem suas aptidões naturais para fazer as coisas, mas nós precisamos da qualificação, do poder, da unção, do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele a obra falha. Causamos mal a nós mesmos, às pessoas que estão ao nosso redor, estragamos aquilo que era lindo, destruímos o belo de Deus na nossa vida. E Pedro quase que chega ao fim. Segunda coisa, desobediência à voz de Jesus sobre vigiar e orar. Diga assim comigo: eu preciso vigiar e orar. Eu descobri algo. Quanto mais tempo de cristão você tem, mais você precisa vigiar e orar. Porque mais você sabe sobre Deus. E quanto mais você sabe sobre Deus, mais responsável da sua vida com Deus e das pessoas que estão ao seu redor você é.
Quanto mais tempo nós temos de cristão, mais nós precisamos vigiar e orar. Eles passam 3 anos de relacionamento íntimo com Jesus. E nos momentos finais, Jesus leva eles para vigiar e orar. Ainda em Mateus 26, eu vou só parafrasear, de 40 a 44, Jesus está no Getsemane. Você entende quanto Pedro era importante para Jesus? Pedro está agora, irmão, relacionado entre os 3 mais íntimos dele. E Jesus chama Pedro e diz a ele: agora, filho, você vai vigiar e orar. E Jesus volta, 1 hora de vigília. Eles estão dormindo. Jesus acorda eles, volta, vai orar novamente. Mais 1 hora de vigília e eles estão dormindo. Da terceira vez, Jesus dá uma chicotada, né, irmão? Meu irmão, será possível? Vocês não conseguem vigiar e orar, nem por 1 minuto? Ou vocês estão romantizando isso aqui? Jesus deu uma bronca neles, irmão, deu uma dura neles, lá no Getsemane. Ei, será possível, irmão? 3 vezes. Eles ainda não compreendiam o tamanho da batalha que eles iriam enfrentar. Irmão, lembre-se, Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. É necessário vigiar e orar. O nosso adversário, ele não brinca de adversário. Ele não para de atacar. Ele não para de semear. Ele não para de procurar brecha. Vigiai e orai. Pedro era apto, porém estava desqualificado. Ele estava se qualificando. Agora Pedro tem outra coisa bem importante para nós pensarmos: esquecimento quanto às advertências e conselhos de Jesus. Quantas coisas você já sabe que é verdade de Deus e ainda assim você negocia. Irmão, ano passado, foi ano passado, teve uma catástrofe em Recife. Quantos lembram? Foi ano passado, as enchentes. Nós temos um processo judicial na nossa casa lá em Jaboatão, contra uma empresa. Quando aquela construção, um dos acidentes com mortes que houve lá, foi no bairro onde nós morávamos e onde nós temos a nossa casa. Quando aquele empreendimento, ao qual nós temos uma causa, um pleito contra esse empreendimento lá em Jaboatão, ele foi construído. Eles quebraram várias regras de segurança da construção civil, porque o dinheiro manda muito no Brasil, amém? Quebraram. 8 anos atrás. Quebraram várias regras. Fizeram um serviço maquiado. Teve a primeira dificuldade, eles indenizaram a casa dessa pessoa que era vizinha nossa casa. Reformaram a casa dessa pessoa e proporam para nós uma reforma na nossa casa. E o conhecido cala-boca, né? Daquele cala-boca. Cala-boca nada. A gente vai até o fim. Mas, irmão, vocês contra uma empresa dessa, um dos engenheiros, vocês não vão ter força para ganhar se você não conhece quem é meu advogado. Está lá a causa faz 8 anos. Enfim, ano passado, pequenas brechas que eles vinham tapando, porque aquilo que vai dar desastre dá sinal. Pequenos sinais. Rachava, eles iam lá, tapava a rachadura. 5, 6 pedreiros numa montanha enorme, no talude da montanha, no declive, tapava. Quando foi o ano passado, aquela montanha explodiu, mas explodiu literalmente. Cerca de 6 casas foram soterradas. 2 mortes, vários feridos. Não chegou até a nossa casa. O que é que isso tem a ver com esse momento? Pequenas rupturas.
esquecimento das advertências e conselhos do Senhor levam a grandes desastres. Um grande problema, ele não começa grande. Um grande problema, ele começa pequeno. E aí é desses pequenos problemas que nós, como servos de Deus, servas do Senhor, precisamos olhar as advertências e os conselhos de Jesus. E pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus entendimento, para que a gente não caia no mesmo erro que o apóstolo Pedro caiu, da soberba, da desobediência, da falta de entendimento, o que agora traz para ele uma grande queda. Grandes quedas na vida cristã são consequência da prática de pequenos erros despercebidos ou tratado com displicência. É nada demais. É nada demais hoje, mas amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 8 anos, diz a palavra do Senhor em Marcos, se você puder, acompanhe comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo de 66 a 77. Marcos 14, de 66 a 72. Continuando Pedro na parte de baixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: eu não conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada ouviu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Verso 70. Porém, uma vez mais ele o negou, e pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro com toda certeza: tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem estás falando. Pedro era alguém apto, mas desqualificado. Irmão, Pedro jura o que Jesus não pede. Depois Pedro jura o que ninguém pediu. E ele é tão descontrolado aqui que ele se amaldiçoa. Lembre-se, a palavra tem poder. Poder para dar vida e poder para causar morte. Parte disso, eu não quero entrar no mérito para a gente poder decorrer, eu estou indo para o final da nossa reflexão, mas parte disso me faz pensar. A morte de Pedro, irmão, é uma morte de crucificação de cabeça para baixo por escolha dele. E eu creio que muito disso tem a ver com esse momento aqui. Ele se amaldiçoa. Ele jura o que ninguém pede, promete o que ninguém fala, diz o que ninguém precisa ouvir. Porque Pedro era um homem apto, porém desqualificado. Pedro precisava agora ter um encontro genuíno com Jesus. Eu não sei se você já passou esse momento com Deus. Há alguém aqui talvez que já viveu a infelicidade de desviar-se. Sabe como é entrar num ambiente que não é seu. E as pessoas dizem: está fazendo o que aqui, irmão? Você procura um buraco para se esconder. Porque quem já tocou no Santo dos Santos
em outro lugar não sabe viver. Ele fala como eles. Os galileus tinham um sotaque específico. Eu acho que eles diziam: pia, ô meu filho. Eles tinham uma forma própria de falar. E era fácil de identificar o aramaico deles. Não era aquele hebraico puro. Era um aramaico puxado, oxente. Tinha algo que fazia com que eles se identificassem com o Nazareno. E Pedro é alguém que, além de tudo isso, era falão. Porque ele não estava só na fogueira, se aquecendo naquela madrugada. Ele estava com a sua alma perturbada. Eu estou indo para o final. Pegue algo da parte de Deus. Se em algum momento da sua vida a sua alma ficar perturbada, entra no teu quarto em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto há de te socorrer. Pedro vai para a fogueira, cheio de acusadores de Jesus, falar. Falar o quê, irmão? Como é que eles sabiam que Pedro falava como Jesus? Pedro não estava calado. Pedro estava agoniado na fogueira. Porque ele disse: era para eu estar lá com ele. Eu prometi que eu estaria com ele, mas eu não estou. Mas e aí, agora? O que é que eu faço? Como é que eu desfaço? Ou como eu dou continuidade a isso? A culpa é dele. Não era para ele ter ido para o Getsemane. Era para ele estar com a espada embanhada lá no Getsemane, porque Pedro estava. Sabe, irmão, Pedro precisava da qualificação do Senhor, porque até aqui ele só tinha aptidão, mas faltava algo a mais na vida dele para que ele pudesse cumprir a missão. A palavra do Senhor também vai nos advertir no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso de 54 a 62. Eles narram os mesmos fatos com detalhes específicos. Pedro nega novamente, mas no final das contas a expressão de Pedro é chorar amargamente. Marcos capítulo 14, verso 72. Em seguida, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que ele estava fazendo, caiu em profundo pranto. Pedro se perdeu de Jesus, se perdeu dos apóstolos, se perdeu da missão, se perdeu dele mesmo. Eu escutei uma expressão essa semana que me impulsionou a ministrar sobre isso. Alguém disse a mim assim: pastor, eu preciso me encontrar comigo mesmo. Eu disse: meu Deus, Pedro, sem qualificação, estava assim. Ele sabia quem era Jesus, ele conhecia os apóstolos, ele havia sido treinado para a missão, sabia o que devia ser feito, mas estava perdido. Ele estava tentando consertar coisas com as próprias mãos. Irmãos, em nome de Jesus, talvez você pode ter se perdido de si mesmo, se perdido de Deus, se perdido do caminho, frustrado, pessoas se frustrado, mas em Deus, em Jesus, nós encontramos restauração, perdão e cura. Se você observar em Lucas e João, a palavra vai se repetir novamente, dando detalhes de como foi real a negação de Pedro. A afirmativa, ela só é narrada em Mateus, mas a negação, ela é narrada nos 4 evangelhos. Alerte a pessoa que está perto de você. Nós
não somos medidos pelos nossos acertos. Nós somos medidos pelos nossos erros. Dificilmente nós trazemos à memória as coisas boas que as pessoas nos fazem, mas as coisas ruins, elas causam um impacto negativo sobre nós, extraordinário. Eu falei sobre isso aqui uns dias atrás. Quantos aqui lembram? A sensação de perca, ela é de 1,5 a 2,5 maior do que a sensação de ganho. Quantos lembram aqui? Diga amém. Quando você ganha, dependendo da coisa, eita, foi bom, mas perder, irmão, causa um dano que só o Nazareno cura. Jesus é crucificado. Pedro agora é um homem apto, desqualificado e frustrado. Frustração, irmão, faz com que o ser humano pare de andar na direção certa. Alguém que é frustrado, ele abandona. Alguém que é frustrado, desiste. Alguém que é frustrado, para. Quem aqui nunca se frustrou? Frustração é um sentimento terrível, irmão. Me frustrei. Eu estava conversando com uma ovelha, falando, eu estou aprendendo inglês. Irmão, é uma peleja. Como eu digo muitas vezes, papagaio velho para falar é bocada, viu, meu filho? É só o que aprendeu. E eu estou lá no meus não sei o quê. Tem hora que eu mesmo, irmão, não consigo mais me assimilar. Eu vou desistir desse negócio. Eu vou parar. Right. E eu repeto 10 vezes ali o Dr. Sprinkles e tudo mais. E de repente eu estou com a cabeça desse tamanho. Dá vontade de largar os papéis, parar de escutar tudo e de entregar na mão de Jesus. Frustração deixa a gente revoltado, nervosinho, dá chilique. Parei essa semana lá, quinta-feira geralmente full day, English, é o dia inteiro, full time no inglês, full time. Aí parei ali, disse, não, meu irmão, vou parar com esse negócio, lavei o rosto, peguei um gole de café, começou a dar uma agonia em mim. Aí eu disse, oxe, pastor, tá nervosinho, né? Eu mesmo me tratando. Sabe o que está dando em tu, varão? É frustração. Eu digo, eu vou pregar em inglês. Ano que vem, em novembro, eu estou pregando em inglês. I have your dream. Vai ser para nós. Não vou parar, não. Porque a frustração causa isso. O Pedro agora está frustrado, irmão. E Pedro era nervosinho, chiliquento, Ele agora está cheio de coisa. Eu não vou fazer mais, não. É o que eu vou fazer, quer vir tirar comigo? João, eu vou pescar. Pega agora o que ele sabia fazer, porque quem tem aptidão quer resolver as coisas na força do braço. Mas quem é qualificado resolve as coisas no poder do Espírito Santo. Qualificado ou apto, ele era apto. Vou resolver, vou pescar. Esse negócio de pescar homem é complicado demais. O cara foi embora, nos abandonou, morreu, ninguém sabe cadê. Está Pedro no caminho de Emaús. De repente alguém chega, começa a bater um papo com eles. Lá na frente, depois que eles estão pescando, alguém senta, prepara o fogo, pega o peixe, separa direitinho. Eu quero imaginar aquele peixe na palha de bananeira. Já pensou, Ivaldo? No grau. Quando a gente está perturbado, irmão, Deus tem tudo pronto. Quando você está descabelada, sabe, frustradinho, frustrada,
Jesus está em paz, sentado na praia, olhando Pedro. Ele vai dar bom, vai dar bom. E talvez nem os anjos diziam: Jesus, tem certeza? 3 anos esse cara andou com o Senhor, ainda está desse jeito. E Jesus dizendo aos anjos: eles foram feitos um pouco menor do que vocês, para que eles não ficassem soberbos. Mas tenho essa glória em vasos de barro. Pedro era vaso de barro, você é vaso de barro, eu sou vaso de barro. Para que a excelência do poder seja dele. Aí o frustradinho viu Jesus, pulou do barco. É ele. Foram correndo, sentaram. Pedro, mesmo negando, traindo, mentindo, se amaldiçoando a si próprio, encontrou perdão. 70 vezes 7, irmão, se necessário for, Jesus sempre estará aberto para nos trazer de volta para o caminho, para nos colocar de novo na direção, para ajustar novamente a visão, para nos dar o direcionamento. Jesus agora, não só Pedro, mas os demais que estavam com ele, diz assim: volta para a posição e para o lugar da onde você não devia ter saído. Nós nos movemos não segundo as nossas emoções, nós nos movemos sobre a direção do Espírito Santo. Pastor, por que Jesus não mandou Pedro ir lá para os confins da terra? Pedro tinha que voltar para Jerusalém. Estava incompleta a obra dele lá. Todas as vezes que a gente reprova, a gente tem que fazer a prova de novo. Pedro agora volta para Jerusalém. Volte. Chama os demais. Conserta o que ele fez de errado. E agora abraça todo mundo. 50 dias dentro da mesma casa. E ninguém dá chilique. 50 dias dentro da mesma casa e ninguém se frustra. 50 dias sem poder colocar o pé na rua, porque eles já estavam procurados, conhecidos, mas não havia um estresse. Sabe por quê? Porque eles agora estão se preparando para serem qualificados. Se coloque de pé, por favor. Nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Deus tem muitos momentos, filho. Eu acho muito mais capaz de fazer algo alguém como eu ouvi esses dias: pastor, eu preciso me reencontrar. Eu digo: essa pessoa está pronta. Por quê, pastor? Porque entende que não é no poder dela, entende a incapacidade de fazer. Pedro era aquela pessoa: eu resolve nada, justiceiro, tu não anda com as próprias pernas, tu vai resolver a obra. Desce, volta para Jerusalém, passa teus 50 dias calado e trancado, até que do céu tu receba algo que a força dos teus braços jamais poderá fazer. O cego vê, o coxo anda, o surdo ouve. Sabe, irmãos,
Nós que estamos aqui presencial, você se desejar, vem até o altar, eu quero orar com você e por você. Qualificação. Quando Deus nos capacita, irmão, quando Deus nos qualifica, Ele descortina primeiro a nós mesmos. Pedro precisava se enxergar com Deus, se encontrar com Deus, para que depois ele pudesse fazer isso com outras pessoas. Ele precisava da experiência dele, pessoal, íntima com o Senhor. Ele tinha aptidão, mas precisava da qualificação do Espírito. Feche seus olhos, se você deseja, vem até o altar, eu quero orar com você e por você.